Olá, o nosso canal vai retransmitir os webinários sobre a CONAI 2024. Comente e compartilhe. Boa noite. Nós cumprimentamos a todas as pessoas deste país, todos os lugares que fazem educação, que produzem material educacional, que ensinam, que organizam encontros, que participam diretamente na sala de aula ou então na gestão da educação. Cumprimentamos a todas as pessoas. Eu sou uma pessoa de pele clara, né, com olhos verdes no inverno e azul no verão. Tenho cabelos bem clarinhos, quase plenamente brancos. Estou aqui com camisa branca, atrás de mim há um banner com dois logotipos. Um logotipo é do Ministério da Educação e o outro é o logotipo das CONAIs, Conferências Nacionais de Educação. As CONAIs se realizam por todo o país e preparam, com apoio de grupos de trabalho junto ao Fórum Nacional da Educação e da SASIMEC, todo o projeto que levará à construção do Plano Nacional de Educação. Inicialmente foram levantados grandes problemas da educação brasileira, e aí o processo de reflexão, de análise e de discussão vai levando à criação das metas e estratégias do plano, que vigorará entre 2024 e 2034. Nesse contexto, realizam-se os seminários, os que nós chamamos aqui, dado o caráter tecnológico, são os webinários, que visam ampliar o debate público e garantir às CONAIs direitos à participação na construção do PNE. Daí que o plano decenal se realiza como direito e política de Estado. O webinário de hoje trata de violência e intolerância na escola. Seria ótimo se não tivéssemos de analisá-lo, mas temos a obrigação de encará-lo, compreendê-lo bem e apontar soluções justas, que considerem profundamente todo o processo educacional das juventudes e dos adultos, em todos os distintos territórios do país. Para o Fórum Nacional de Educação, a SASIMEC e as pessoas que estão a construir esses documentos com os 24 problemas educacionais levantados originalmente, não se trata somente de discutir segurança ou coisa mais pesada, segurança, arma, riscos, morte. Não, nós também pensamos na vida psicossocial das pessoas, não? No cuidado, no currículo construído a favor de uma cultura de beleza, de paz, de alegria. Portanto, ou então discutimos também, dentro deste tema, um processo ruim, muito ruim, que se chama a desprofissionalização do magistério. Isto é, os professores e professoras do país perdendo referências do seu valor como educadores e educadoras. Isso é um problema também grave, tá? Que se liga à questão da própria segurança da escola e do trabalho educacional dentro da escola. A produção do webinário criou uma questão básica para os convidados de hoje. Eles são Thelma Vinha e o deputado federal Jorge Goetten. A questão levantada pela produção é:
Estudos recentes apontam para novas decisões de política educacional, as quais precisam considerar, entre outros fenômenos, a precariedade ético-cultural que ocorre num conjunto de escolas do país, seus espaços de inserção também, né? Não só dentro da escola, no ambiente. A polarização social é também um grande problema que precisa ser superado, a precarização do trabalho docente e, certamente, as diversas formas de racismo, preconceito, discriminação e censura. Hoje, devemos buscar novas abordagens e novas criações e soluções. O webinário é parte dessa consciência já criada na sociedade brasileira de ir nessa direção, sem entender a questão da segurança como alguma coisa que tem a ver com vigilância, com armas, etc., etc. Portanto, serão oferecidos aos nossos dois convidados, professora Thelma, da Unicamp, e o deputado de Santa Catarina, Jorge Witten, que trabalha com um grupo de deputados no sentido de pensar formas de combate à violência nas escolas na Câmara dos Deputados. Com muito prazer, alegria e acolhimento, eu chamo, em primeiro momento, a professora Thelma Vinha para se manifestar dentro do tema. Professora, muito obrigado, a palavra é sua. Compartilhar alguns dos estudos que a gente tem realizado na Unicamp nesse tema que é amplo e muito desafiador. Queria cumprimentar o professor Luiz Roberto Alves, a quem eu admiro, e também o deputado Jorge Witten, e também as intérpretes que estão aqui presentes, né? Bom, eu gostaria de pedir, de compartilhar uma tela e se não estiver passando alguma coisa, professor, o senhor avisa. Claro, claro que sim. Bom, já entrou e está ótimo. Que bom. Como esse tema, ele é um tema muito amplo e eu procurei reunir alguns estudos para apresentar que falam tanto da questão da intolerância como violência. Inicialmente eu faço uma contextualização e depois trago algumas recomendações de ações para estar tratando tais questões. É muito comum se falar de violência escolar de uma maneira muito genérica e muito ampla, e a violência escolar, ela é aquela dirigida diretamente à instituição escolar e aqueles que fazem parte dela, quer sejam pessoas, quer sejam coisas. Só que nós temos diferentes tipos de violência. A gente tem um primeiro tipo de violência que é chamado da escola, que ela é institucional. Então, ela pode estar nas regras rígidas, nas regras inflexíveis, às vezes em punições humilhantes, às vezes, por exemplo, no próprio interação com a comunidade, quando a comunidade é atendida por meio de grades, de janelinha. Então, isso é a violência que a gente fala da escola. Existe uma violência que invade a escola, que é, por exemplo, do tráfico de drogas, por exemplo, dos ataques de violência extrema que tem acontecido nos últimos meses. E nós temos também uma violência na escola. A violência na escola, ela faz parte dos problemas de convivência da escola, que geralmente são classificados, agora olhando para dentro da escola, de duas maneiras. São chamadas manifestações agressivas ou violentas, por exemplo, bullying, por exemplo, a violência dura, né, por exemplo, discriminação. E nós temos também dentro dos problemas de convivência da escola o que é chamado manifestação perturbadora. Manifestação perturbadora não é violência, mas ela é aquilo que os professores principalmente reclamam, né? Por exemplo, a bagunça, a indisciplina, as incivilidades, a desobediência às regras. Ele não pode ser considerado violência, mas ele é algo que perturba, que atrapalha o andamento da classe, que atrapalha o trabalho do conteúdo.
Então, em síntese, assim, nós temos um esquema que ajuda a pensar os problemas de convivência na escola. Então, violências que invadem a escola, violências institucionais, manifestações agressivas e manifestações perturbadoras. Tudo isso se perpassa aquelas violências estruturais, como racismo, a misoginia, e a escola é tudo isso. A escola também tem muita beleza, muitas relações, muita cumplicidade, confiança, mas o foco aqui hoje é violência e intolerância. Então, a gente vai pegar essa dimensão das nossas escolas. Bom, como eu quero colocar alguns dados, e algo que chama atenção é que diversos países do mundo têm reclamado, né, os docentes, os gestores, da intensidade dos problemas de convivência que atrapalha a qualidade das relações, a aprendizagem. Acontece que no Brasil, os nossos docentes e professores percebem esses problemas de convivência com maior intensidade, se comparado com outros países que fizeram parte, por exemplo, do PISA. Para os nossos gestores, a indisciplina, os conflitos, ele é o segundo fator que dificulta o funcionamento da escola, atrás apenas da falta de recursos financeiros. Eles usam grande parte do tempo para lidar com essas situações e ela é fonte de estresse. Esse é só um exemplo de um e-mail que nós recebemos no nosso grupo de pesquisa, porque as escolas têm solicitado muito ajuda nessa área. Então, ele diz assim: tenho notado que em minha unidade, esse é um diretor que escreve, a indisciplina de tipos variados toma a maior parte do trabalho da gestão. E é um problema para professores e alunos. Então, as escolas buscam ajuda, buscam outras formas de relacionar. Só que, na perspectiva agora de estudantes, a violência também é sentida para eles, né? No estudo da Abramovay, em diferentes capitais, mostra que os jovens vivem o cyberbullying, vivem ameaças, eles vivem roubos, furtos e agressões físicas. Um outro estudo mostra, esse estudo foi feito no estado de São Paulo, em escolas públicas e particulares, que de 13% a 15% dos estudantes, eles são alvos de bullying, então eles vivenciam o bullying. Só que, além disso, nós temos as desigualdades de raça, de gênero, de nível socioeconômico, que elas estão na nossa sociedade, que vão se manifestar nas escolas de diferentes formas, e que vai além do desempenho, do menor desempenho, que é o que geralmente se faz ênfase. Os estudantes negros, eles são mais punidos, e eles são punidos de uma maneira mais severa do que os estudantes brancos pelos mesmos comportamentos. Além disso, nós temos que tomar muito cuidado com as médias, porque as médias diluem as desigualdades. Então, por exemplo, se nós temos uma média de 13,5% de alvos, de vítimas de bullying, entre os estudantes homossexuais, 40% se diz vítima de bullying, 29% dos negros e 21% dos mais pobres. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com a média e começar a olhar como essas desigualdades também se manifestam na escola. Queria trazer ainda que, até a pandemia, nós tínhamos enquanto dado que as nossas escolas eram muito mais bagunceiras, ou seja, manifestações perturbadoras, do que violentas. Mas após a pandemia, houve um aumento dos registros de violências nas escolas e também o aumento dos ataques de violência extrema que todo mundo tem acompanhado. No estudo que nós realizamos na Unicamp, que foi publicado no começo desse mês, depois eu coloco o link, nós investigamos os ataques de violência extrema cometido por estudantes e ex-estudantes, né? A maior parte dos ataques, por isso nós temos 3 ataques que não é com vítimas fatais, que não foi cometido por estudantes e ex-estudantes, e sim por autores externos, né? Mas se nós olhamos, nos debruçamos na maior parte dos ataques que foram cometidos por esses meninos, o primeiro foi em 2001, na cidade de Macaúbas, na Bahia. E de lá para cá, em 20 anos, até 2021, nós tivemos 15 ataques. A partir de 2022, ou seja, em 20 meses, nós passamos a ter 21 ataques, ou seja, nós tivemos um aumento considerável da quantidade de ataques.
O nosso estudo identifica 36 ataques, sendo que 58% ocorreram de 2022 a outubro de 2023. E isso é um sinal de alerta, apesar de ser apenas o topo, né, assim, de um iceberg, né, uma manifestação de iceberg. Os autores dos ataques que efetivamente ocorreram foram todos do sexo masculino e eles são muito jovens. 76% são menores de idade e 46% têm entre 13 e 15 anos de idade. Eles trazem valores opressores como misoginia, homofobia, racismo, supremacia branca. Então, isso aparece muito nas falas, nas postagens deles. E eu queria chamar a atenção que, para todos eles, a escola foi palco de sofrimento, sem exceção. Só isso não justifica, claro, mas para todos a escola foi palco de sofrimento. Além disso, muitos gestores e docentes desconheciam quando são entrevistados, eles desconhecem esses fatos na escola. Então, que esses meninos, e é típico do fenômeno, por exemplo, do bullying, da exclusão, porque assim, criança pede ajuda para adulto, adolescente não mais, porque os adultos, eles por não serem preparados, por isso precisa de desenvolvimento de capacidades para lidar, a interferência, a intervenção nessas situações piora o conflito entre os estudantes, então eles não remetem mais aos adultos. Além disso, eu queria destacar que a partir de 2012, né, no ataque de Realengo, que ele marca o uso da Deep Web, da internet, fomentando os ataques, há um aumento dos conteúdos desses usuários, né, desses jovens, interagindo com conteúdos violentos online. Aqui é só um exemplo do último ataque que nós tivemos em outubro na escola de Sapopemba, em que uma estudante foi morta. Aqui é um servidor do Discord, na interação, eles dizem, né, mas em que bairro vai ser? E o adolescente responde que foi o autor do ataque, Sapopemba. Brabo, vai fazer call, ou seja, vai filmar, né, vai mostrar para a gente? Sim. Em que servidor, que é uma comunidade do Discord? Ah, naquele que a gente combinou. Aí ele responde, vai ser foda então. Estávamos há um tempo sem coisas interessantes na panela. Panela é esse grupinho, então, ou seja, um ataque a uma escola, ele é visto como algo interessante, ele é algo que é fomentado nesses servidores, né? E, além disso, além dessas comunidades que incentivam esse tipo de violência, se percebe que para esses autores e mesmo para outros que não necessariamente cometeram ataque, o mundo não é o que deveria ser. Ele vê a diversidade como ameaça, então eles se sentem excluídos não só dos grupos da escola, né, mas também excluídos dos melhores grupos de meninas que eles gostariam de namorar, de futuros trabalhos que eles acham que poderia ser. Então, eles desumanizam os outros grupos como se ameaçasse. Vejam esse exemplo do autor de um dos ataques, ele muda de Brasília e vai para uma cidade do Nordeste, né? Esse ataque ocorreu numa escola militarizada do Nordeste, e ele se refere justamente aos grupos, os demais grupos, de uma maneira extremamente desumanizada. Então, ele diz: saí da capital do Brasil para o Nordeste. Nunca pensei que isso fosse ser tão repugnante. Lésbicas, gays, marginais aos montes, que acham que são dignos de me conhecer, de conhecer a minha santidade. Santidade é porque eles consideram os autores dos ataques como santos, como lendários, né? Então, por isso que eles usam esse termo. Esse autor, ele planeja por mais de 3 anos o ataque e teve uma vítima fatal nessa escola. Bom, queria trazer também que o aumento expressivo das interações com crianças e jovens com comunidades mórbidas, ou seja, servidores, comunidades, perfis abertos na internet, perfis de Twitter, de TikTok, de Instagram, tá certo? E eles estão cada vez mais imersos em conteúdos nocivos, violentos, que aumentam esse discurso de ódio, que aumentam a violência. Eles interagem, por exemplo, com subcomunidades online. Essas subcomunidades são, inclusive, tem de duas maneiras, né? Essas comunidades que eu falei, por exemplo, eu citei o exemplo do Discord, mas não só, tem o Telegram, etc. Eles têm outras subcomunidades interagindo no mesmo espaço. Por exemplo,
pornografia infantil, lá tem conteúdos de gore, que são conteúdos gráficos violentos, SH, que é autolesão, tudo isso no mesmo espaço. Mas, além disso, essas comunidades são fechadas, né? Ou seja, você só entra com um link ou com autorização de acesso. Nós temos também outras subcomunidades que não apoiam massacres, mas que os nossos jovens estão interagindo com conteúdos nocivos em perfis abertos, por exemplo, no Twitter. Então, esses perfis têm, além de autolesão, transtornos alimentares, pequenos furtos, ensinam a furtar. Então, eles ensinam, por exemplo, como é que você faz para aprender, como é que você vomita para você emagrecer, como é que você faz para furtar em lojas, como é que você faz, por exemplo, para fazer cortes sem intenção suicidas, que são as autolesões. Então, aqui é só um exemplo para a gente ter uma ideia, não existe nada daqui, esses perfis são todos codinomes, mas só para mostrar que essas siglas, né, por exemplo, ED, GOR, VENT, são facilmente encontradas no Twitter, e eles têm 7.820 seguidores, comunidades com 20 mil seguidores, tá certo? 7.800 seguidores, e aqui se ensina-se, se ensina, é o que eu falei para vocês, se ensina, se incentiva adoecimento relacionado a transtornos alimentares, se ensina perseguições, o amor de vingança. Então, e isso está acessível para os nossos jovens. Só que nesses lugares, ele tem algo fundamental que esses meninos não estão encontrando na escola, e mesmo na família, nos grupos que eles interagem, que é pertencimento, escuta e apoio. Só para vocês terem uma ideia, se nós falamos assim, todas as mulheres mentem com relação ao estupro, isso seria rechaçado, isso seria criticado, mas nesses locais eles têm escuta e falam, isso aí, cara, você está tirando a venda, né? E muitas vezes eles são muito jovens e eles se sentem acolhidos. Aqui é só um exemplo, ele tem um braço com autolesão e ele tem mais de 40 pontos com uma linha preta, tá? E esses pontos, quando ele posta isso, o grupo diz assim, que lindo, parecem aranhas bebês, quero passar a mão, que lâmina você usou? Então, você tem um apoio nesses grupos, você tem câmeras de eco, e que aí também eles apoiam quando a pessoa diz que vai para o recover, para o tratamento, mas esse universo adulto não faz parte. Então, os jovens estão cada vez mais expostos a conteúdos violentos e nocivos, e esses conteúdos vão desumanizando, vão direcionando para a intolerância, para o sectarismo e até para o extremismo. Eles dessensibilizam, eles naturalizam, incentivam o adoecimento mental. Um estudo que mostra de crianças e jovens até 19 anos, indica aumento, esse é só um exemplo do adoecimento mental. 82% dos casos, por exemplo, de autoagressão e tentativa de suicídio, aumento de 82% dos casos, se comparado com 2019. Então, isso é muito sério. Aumento de 26% dos sintomas de depressão e 10% de ansiedade. Então, vejam, nós tivemos aumento de violência, de intolerância, de misoginia, aumento de discursos de ódio e aumento do adoecimento mental. E nós, enquanto sociedade, não podemos permitir que isso continue. Algumas ações diante desse quadro têm caminhado na direção do aumento de vigilância e controle, de aumento da rigidez de regras e punições, como se fosse dar conta isso da complexidade do mundo atual e da instalação de equipamentos e contratações de agentes de segurança ou mesmo militares para atuar dentro das escolas. Bom, nós realizamos um estudo muito amplo, que depois eu passo o link, sobre os ataques de violência, inclusive a gente aborda outros problemas de convivência. E nesse estudo se apresenta várias recomendações, desde a aprovação de leis para regular e responsabilizar a plataforma digital, né? Desde, por exemplo, construção de protocolos adequados à realidade para atuar depois do ataque, mas também eu queria trazer só 3 aqui para poder encerrar. O primeiro é analisar
analisar de uma maneira equilibrada os impactos negativos a médio e longo prazo do policiamento dentro da escola e da aquisição de equipamentos de segurança para as nossas escolas. Queria também abordar a questão das redes de proteção e da promoção da convivência democrática e cidadã no âmbito da escola e das redes, como uma política pública integrada às demais políticas públicas. Então, com relação ao primeiro item, os Estados Unidos é o país que mais tem armas e mais tem ataques desde 1999, que foi o ataque de Columbine, tiveram mais de 377 ataques, sendo 17 no primeiro semestre desse ano. Então, mas esse país produz muita pesquisa. Existe um lobby muito forte, não só das armas, mas também de segurança em escola. E ao longo de 23 anos de política de segurança em escola nos Estados Unidos, mostra que a presença de policiais armados dentro de escolas trazem percepção de segurança, mas não previne ataque violento, inclusive porque morrer faz parte do plano, inclusive porque eles são estudantes das nossas escolas. Ele piora a qualidade do clima escolar, gerando situações de medo e de insegurança. Estudantes negros são os que mais sofrem, porque eles são os mais abordados, os mais revistados. E escolas sem policiamento, elas apresentam menos problemas disciplinares, crimes do que escolas com policiais. Lembrando que das escolas atacadas, 2 também eram militarizadas, cada uma com vítimas fatais. Ao mesmo tempo, se propõem punições rígidas, só trazendo um dado síntese, né? Aquela ideia de política de tolerância zero na escola, suspensão. Os estudos demonstram que a suspensão é só um preditor de novas suspensões. Então, ela não impede que haja um novo comportamento e novas suspensões. Ao contrário, ela exacerba a raiva do estudante, a apatia e o desengajamento. Ela aumenta a probabilidade de reincidência. Aluno com históricos desses comportamentos disruptivos, a suspensão aumenta em 2 vezes a probabilidade deles cometerem esse tipo de delito e também evasão escolar. Bom, indo para o finalmente, que meu tempo já passou, claro, eu acho que a gente tem que analisar muito que tipo de pessoas nós queremos formar para uma sociedade que é democrática, plural e cada vez mais complexa. Aqui é um post de uma pessoa, a gente nunca sabe o sexo, que ela mostra que ela sofre bullying e a raiva que ela tem justamente disso, né? Então, as ações precisam, que nós temos que pensar, não é de contenção, mas como transformar esses discursos de ódio, como transformar esses valores e concepções, como contribuir para mudar essa cultura de violência, como favorecer a construção de uma convivência democrática, de um clima escolar positivo, que promova essa escuta, esse pertencimento, esse cuidado, esse bem-estar emocional, né? Que muito mais uma dimensão de escola como comunidade, que cuida, né? Os estudos demonstram que a escola atua muito mais como bombeiro, ou seja, eu reajo a um problema, mas muito pouco de uma maneira preventiva, promotora, planejando a qualidade da convivência. Quando a gente fala em violência, a gente não foca a violência na escola, mas principalmente a saúde, a promoção, né, dos valores, das competências, a promoção daquilo que a escola já faz bem. Bom, o que a gente percebeu que não, percebeu não, o que as pesquisas demonstram que não tem eficácia, né? Manuais e protocolos, por exemplo, procedimentos, vou fazer só mediação de conflito, mais nada, trilhas de cursos, por exemplo, trilhas de cursos massivos online para profissionais de educação. Por que que não funcionam? Porque eles dão direcionamento, eles ampliam o conhecimento, mas o que eles não mudam é a cultura da escola, porque a cultura da escola se dá no coletivo, e eles atuam com regras, com direcionamento, ou mesmo com ampliação do conhecimento do sujeito, mas não a transformação daquele coletivo. E também programas focados somente no estudante, porque eles não abordam uma ideia de coletivo no sentido de nós da escola temos que nos transformar. Agora eu fecho apresentando para vocês, queria mostrar para vocês as telas finais, assim, que dentro dessa área, uma política de convivência ela implica em procedimentos que são coordenados e complementares, que auxiliam a escola
na implantação, por exemplo, de assembleias de resolução de conflito em todas as turmas e profissionais da escola, equipamentos, comissões de mediação de conflito, equipes de ajuda dos protagonistas, né, dos estudantes que cuidam dos outros, por exemplo, mapeamento. Então, você vai desenvolvendo vários procedimentos, além de formação de professores para melhoria da qualidade das relações, que vão mudando aquela cultura. Se prepara tanto no sentido de procedimentos de atenção, que é ampliar capacidades para lidar com o problema instaurado, por exemplo, o método de preocupação compartilhada no caso de bullying, se trabalha com promoção de valores e competências socioemocionais, prevenção da violência, prevenção dos preconceitos e também um segmento que a escola vai avaliando se aquilo está tendo efeito. As propostas em políticas públicas nessa área têm que ampliar a capacidade coletiva. Não adianta programas muito estruturados, porque a convivência ela é muito complexa. Você tem que tomar centenas de decisões, então você tem que ampliar a maneira que aquela escola age de uma maneira coletiva, que os profissionais e todo mundo é preparado para atuar com essas questões, mudando a cultura de escola e de redes. Então, convivência se planeja, tá? E nós não podemos mais pensar em escolas que são ilhas de excelência, mas avançar enquanto rede, avanço enquanto sistema. Alguns países, como Colômbia, Chile, Espanha, têm políticas de convivência. O Brasil, que tem que ser muito melhoradas, mas já é um avanço. O Brasil é um país de boas leis, muito boas leis, mas que precisam se traduzir e chegar até a escola. Então, para isso, se trabalha em 3 vias: interpessoal, que é melhoria da qualidade das relações, institucional, que é a implantação desses procedimentos, e curricular, que são essas questões com objeto de conhecimento para os estudantes e também para os profissionais da escola. E encerro só mostrando imagem que é preciso inserir esses temas na formação de base, que não tem, e também, mas mais do que isso, precisa ter suporte, porque é na hora que as escolas implantam é que elas apresentam muitas dificuldades. Precisa se inserir isso no currículo dos nossos estudantes. Aqui é só uma imagem para mostrar a potencialidade que antes nós não tínhamos, mas atualmente nós temos inúmeros procedimentos que ajudam a essa cultura, a intenção da escola efetivamente ser traduzida em ações no dia a dia da escola, inclusive comissões dentro da escola de convivência, que vão ajudar a escola a construir o seu plano, o seu planejamento institucional de convivência. Por outro lado, as secretarias também podem desenvolver rotas de atenção dos conflitos, que são conflitos de nível 1, por exemplo, que são aqueles que a escola dá conta, nível 2, que a gente adiciona a família, nível 3, redes de proteção. Podem ter propostas, né, claro, a partir de uma política sobre como lidar com cada um deles, constituir observatórios de convivência, violência, enfrentamento das desigualdades, e é fundamental que as secretarias tenham uma equipe muito bem formada para auxiliar as escolas que estão vivendo com mais intensidade esses problemas de convivência. Encerro dizendo que, além disso, nós precisamos expandir e fortalecer a rede de atendimento psicossocial, ampliando os serviços de saúde mental e proteção social básica, além de ausência, assim, além de oferecer programas e oficinas artísticas, culturais, esportivas para os adolescentes, tirando um pouco esses adolescentes dos celulares, enquanto, né, o programa de educação, de escola em tempo integral, na perspectiva de educação integral, ainda não avançou. Então, eu encerro, esse aqui é o link do nosso relatório, eu encerro agradecendo muito a oportunidade de ter esse momento de compartilhar alguns desses estudos. Muito obrigada. Professora Thelma, muito, muito grato. É evidente que a sua abordagem da complexidade, mas das partes em que você divide o seu pensamento, valoriza o nosso debate. Mas também é necessário dizer que os grupos que estão trabalhando junto ao Fórum, junto à SAS e MEC,
demonstram o sentimento dessa complexidade, que eu creio que também é um pouco da sua leitura de educadora, e, portanto, todo mundo que trabalha nessa direção junto ao projeto da CONAI são educadores, e, portanto, o que acontece no momento em que você termina de falar é a clareza da contribuição que certamente você está dando para o debate público, para o debate CONAI. Eu fico muito agradecido e muito feliz em tê-la ouvido e visto. Deputado Jorge, por gentileza, a palavra é sua. Muito grato por estar conosco. Seja muito bem-vindo. Eu que agradeço. Vou tentar me apresentar aqui onde eu estou. Acabei de chegar em casa, desembarquei em Navegantes. Atrasou, desculpa, é porque atrasou o voo. Os voos estão atrasando muito, né? Em São Paulo atrasou. Agora eu estou aqui no escritório, em casa, em Itajaí, Santa Catarina. Estou de camisa branca, paletó azul, pele clara, cabelo escuro, tenho 61 anos, e atrás de mim tem uns livros, e tem um quadro aqui que eu gosto muito, tem um quadro que eu já tenho sempre no meu escritório, eu carrego com uma mensagem. Eu trouxe para cá, eu tinha no escritório na empresa e eu trouxe para cá. Já tem uns 40 anos esse quadro, né, que traz uma mensagem sobre reputação, que é sempre bom lembrar. Eu estava ouvindo, obrigado, professor, pela oportunidade. Saúdo a todos que estão nos assistindo ou participando. A professora Thelma, eu estava torcendo que a professora Thelma avançasse. Nós temos um tempo que ela avançasse nos meus 15 minutos, porque eu acho ouvir a professora Thelma bastaria, né? Então, ouvir e escutar. Eu não gosto muito dessa palavra ouvir, né? Eu gosto muito da escuta empática, eu gosto muito de ouvir e escutar. Eu acho que é algo que falta muito para nós, né? Ouvir e escutar as pessoas, se colocar no lugar das pessoas. A gente, professora Thelma, professor Luiz, no grupo de trabalho nós tivemos a felicidade, tinha 14 parlamentares, e nós tínhamos vários parlamentares da área da educação e vários secretários estaduais dos seus estados. São 14 partidos diferentes e 14, portanto, 14 parlamentares e de várias áreas, mas muitos da área da educação, né? A exemplo do professor, o deputado Raymond, a exemplo Tarcísio Mota, a própria relatora da área da educação também, o pai dela foi secretário da Educação, a Canziani, Luísa Canziani. Rafael Brito foi secretário, professora deputada Goretti, secretária, Tabata, secretária. Então, a secretária não da área da educação também, né, muito focada, e tantos outros. E foi muito importante porque todos eles participaram de uma forma ou de outra, né, com muita intensidade. Mas faço também uma ressalva ao nosso trabalho, ao resultado que chegamos, aos consultores e os assessores do gabinete. Eles tiveram uma contribuição muito grande, muito grande. O início desse grupo de trabalho, ao qual eu agradeço bastante o presidente Lira de ter essa sensibilidade de criar esse grupo de trabalho na Câmara dos Deputados ou no Senado, é super importante quando se cria um grupo de trabalho para tratar de um tema, né? Porque isso é mais célere, daí é mais célere os resultados, né? Ele iniciou com a tragédia de Blumenau. Com a tragédia, eu sou vizinho aqui do município de Blumenau, e daí a gente levou os familiares para Brasília. Eles se dispuseram, no período de luto,
eles se dispuseram a ir lá porque a gente entendia, eu entendia na época, que era mais fácil a gente sensibilizar as autoridades lá se eles sentissem mais de perto o que aconteceu ali, né? E a gente é muito, lá no Congresso, a gente mais reage do que age. E quando a gente está mais próximo desses eventos, desses problemas, então isso toca mais e a gente tem uma disposição, não estou falando por mim não, mas eu percebo e sinto, a gente tem uma disposição maior de levantar a bunda da cadeira e ir fazer algo por aquilo, né, por aquela demanda. E, de fato, sensibilizou. A gente visitou, então, em abril, o ministro Flávio Dino, a ministra Rosa Weber, o ministro Silvio Almeida, o presidente Lira, e daí, então, saiu esse grupo de trabalho. Agora, ao finalizar esse relatório, os trabalhos na Câmara, essa semana eu levei os familiares novamente, isso são despesas pessoais, porque eu paguei as passagens deles, tudo, e eu levei numa visita com o presidente Pacheco, presidente do Senado, para também sensibilizar ele, porque é bicameral, então de nada adianta o trabalho que a gente faz numa casa se depois não completa na outra. Então, a gente levou ele no Pacheco, na terça-feira, tivemos uma audiência com o Pacheco, foi muito bom essa visita, esperava que eles visitassem lá o Congresso, não por esse motivo, né? Mas o presidente Pacheco ficou sensibilizado, se emocionou, até chorou na fala dele, e pediu que assim que nós concluirmos os trabalhos na Câmara, encaminhar diretamente para ele, que ele vai dar andamento nos trabalhos que a gente fez na Câmara, com suas melhorias, né? Sempre dá de melhorar, né? Nada é tão bom que não pode ser melhorado. Mas, sem dúvida, que os trabalhos que foi feito têm que melhorar bastante, mas ele é resultado, e Thelma, você vai se sentir, eu acho, contemplada no trabalho, porque o trabalho que vocês fizeram e fazem na Unicamp, coordenada por você, foi de muita valia para nós, para os consultores da Câmara, e contribuiu muito, muito. A gente fez... tinha um eixo, né? A relatora Luísa Canziani, ela traçou um norte para o grupo de trabalho baseado no tema da segurança, baseado nas experiências, né, que a gente ia fazer, nas audiências e visitas, e no psicossocial, na saúde mental, psicológico, tudo no ambiente escolar, na educação. Então, e dentro disso, a gente ouviu muitas pessoas, ouviu e escutou muitas audiências, fizemos visitas onde aconteceu alguns dos eventos, né? Como Realengo, como São Paulo também, e Blumenau, né? E quanto mais, o que eu percebi, assim, e talvez eu era a pessoa mais limitada ali em termos de conhecimento da área, mas talvez uma vantagem que eu tenho é que eu sei das minhas limitações, então daí eu procuro sempre me ancorar, né, nas pessoas que conhecem, mas nas audiências que eu pude participar, não pude participar de todas, né, nas escutas que a gente fez, quanto mais eu ouvia e escutava, mais eu percebia, assim, quanto eu ignoro e ignorava, né? Então, despertava em mim e nos colegas, nos pares, esse anseio, essa vontade de ouvir e escutar vocês, sabe? Thelma, professor Luiz Roberto, né? E isso daí, essas escutas, contribuiu para a gente chegar, não no ideal, né? Porque é de uma complexidade muito grande isso, e ouvindo a Thelma, a gente constata, né? A complexidade que é combater a violência na escola, né?
A gente teve lá no Ministério da Justiça, lá no Cyber Lab do Ministério da Justiça, foi muito importante também o trabalho que eles fazem, e hoje eles têm um departamento lá que é específico de violência na escola. E eu pouco vou acrescentar, eu vou me ater mais ao trabalho legislativo, que nós vamos apresentar daqui a uns dias, já foi protocolado o relatório, e nós vamos apresentar os projetos de lei e as indicações, né, que vai ser feito, né, e o que a gente percebeu, que a necessidade de uma região é diferente da necessidade de outra. Eu que moro aqui em Santa Catarina, eu estava muito convencido quando a gente iniciou que era muito importante segurança nas escolas, se fosse possível, se fosse viável economicamente, né? E mais no aspecto de segurança. Mas a gente queria tratar muito eram as causas, né? E concluindo o trabalho, Thelma e professor, a gente ficou convencido, os 14 membros, ficamos convencidos que uma das coisas que talvez não precisa na escola é segurança humana, né? Precisa muita coisa que a gente nem sabe tudo que precisa, mas segurança humana não precisa. E a Thelma, né? A Thelma nos corrigiria se fosse o caso de a gente ter feito algum projeto de lei nesse sentido, né? E você, com toda a razão, né, Thelma, coloca isso muito bem, e ficou bem claro para nós, né, que escola não é ambiente de ter segurança, né, é ambiente de convívio, né? Então, e nós chegamos a essa conclusão. O máximo que a gente colocou, e nós temos um projeto de lei nesse sentido, é que o Fundo Nacional de Segurança dê condições para as escolas terem um monitoramento e um botão de pânico. Somente isso, um monitoramento e botão de pânico. Porque se a gente apresenta um relatório, né, vocês sabem a complexidade que é e a sensação que está às escolas. Se a gente apresenta um relatório por melhor que tivéssemos atingido, se não coloca essa questão de segurança, alguma coisa, uma pitadinha de segurança, monitoramento, botão de pânico, parece que a gente não tinha feito nada, né? Então, a gente vai apresentar um projeto de lei colocando especificamente isso, nada de porteiro, nada de segurança humana, nada, né? E, claro, isso fica a critério se alguma escola quer, né? Mas não vimos isso como necessidade para tratar a causa da violência nas escolas. Também estamos... Inclusive, eu sou relator de um projeto que o Ministério da Justiça encaminhou para o Congresso, que é tornando o crime na violência na escola um crime hediondo, aumentando as penas, né? Até aí nós estamos tratando só as consequências, né? Tornando o crime hediondo, né? Mas a professora Luísa, ela vai entrando com um projeto de lei, titularidade dela, autoria dela, um projeto de lei que institui política de prevenção e combate à violência no âmbito escolar, que é o PREVER, até ela denominou, que o objetivo é estabelecer políticas de segurança e prevenção em violência no âmbito escolar e elaborar protocolos de formação de profissionais e de prevenção, mitigação e acompanhamento de vítimas e familiares da violência em âmbito escolar. Por que acompanhamento? Porque lá em Realengo, teve muitas vítimas, teve vítimas que foram a óbito, mas que até hoje sofrem consequências, os familiares e as vítimas têm muito problema psicológico. E eu acho que o Estado tem que estar presente com esses familiares e essas vítimas. Lá nos sensibilizou muito, é necessário a mão do Estado, né, com esses familiares. Mesmo agora em Blumenau, eu estava lá os quatro familiares, né, três
2 pais e 2 mães, e tem um deles que está com um problema psicológico muito grande. Ele já perdeu o emprego, o Bruno, pai de um dos Bernardo, ele perdeu o emprego. Eles estão se tratando, a prefeitura está dando uma assistência psicológica, mas eles estão com muito problema. Mas isso não pode cessar, eu acho que isso tem que ser meio que vitalício, né? E isso é importante a gente criar uma política pública que dá essa assistência vitalícia aos familiares e às vítimas, aos sobreviventes, né? Então, a gente percebeu essa necessidade. E no nosso projeto de lei, então, que vai ser encaminhado, contempla isso, contempla essa assistência, né, aos familiares e às vítimas, de uma importância sem tamanho, né? Então, e também não só as vítimas diretamente, porque aqueles alunos e a comunidade escolar como um todo que assistiu esses eventos, eles também têm um impacto muito grande na vida deles, né? Vários alunos ficam com traumas, professores também, né? Os socorristas, todo mundo impacta bastante. Então, toda essa comunidade, eu acho que tem que ser assistida, não só no momento, mas durante a necessidade que eles têm, se for vitalícia, que seja vitalícia. Eu acho que o Estado tem que criar uma política pública de amparo a isso. Agora, um outro tema que a gente se debruçou muito, é no tema das plataformas, da web, da rede social. Nós temos que usar a tecnologia a nosso favor. Hoje está sendo usado muito a tecnologia a favor dessas pessoas doentes que cometem essas barbaridades, como você bem relatou, e eu tive a oportunidade de ver o diálogo também, o diálogo que desse último atentado ali em São Paulo, desse último evento, o diálogo dos meninos e meninas, né? Um incentivando o outro, né? Que é naquela plataforma Discord Web, né? Discord Web, um incentivando o outro, pedindo, mas tenta pôr o celular, tenta pôr a câmera no capacete para nós poder assistir ao vivo, né? E o que acontece? Para os órgãos, né? Os DEICs, os órgãos, a polícia científica, ela tem que ter uma autorização da justiça para essas plataformas fornecer essas informações. E isso não pode, nós temos que mudar o marco civil da internet, e vocês sabem que isso é muito difícil, porque daí eles já entram no fake news, né? Na questão da fake news, lá no Congresso a gente não consegue, tem dificuldade de avançar se a gente extrapolar aquela lâmina, aquela linha, né? Que não avança, digamos, nessa discussão da fake news. Nós queremos tratar especificamente a violência na escola, nós queremos tratar especificamente que essas plataformas, elas têm que ser responsabilizadas e elas têm que dar acesso imediato para que as autoridades, a polícia científica e a polícia como um todo, possa agir. Porque, veja, há 3 dias atrás eles já estavam conversando na plataforma, então dava de ter impedido esse crime se a gente tivesse uma política de acesso, uma política nacional de acesso a essas informações que as plataformas têm. Mas hoje só quem está colaborando são 2 plataformas, me parece, que é o Google e a Facebook, Instagram. Telegram e essas outras plataformas, elas não são parceiras dos órgãos fiscalizadores. Então, nós estamos entrando com um projeto de lei para que essas plataformas, então, sejam obrigadas a ser parceiras, que daí a resposta é mais rápida, não depende de uma decisão judicial. Então, essas mudanças vai ser de suma importância
para nós dar respostas mais rápidas e, quem sabe nós evitarmos tragédias como essa. Tem muito para ser feito, tem muitas indicações aqui de quase todos os participantes que eles tiveram, tem da Tabata, tem do Tarcísio Mota, tem do Raymond, tem do Alfredo Gaspar, tem da Socorro Neri, que eu tinha até esquecido, tem da Tabata, tem da professora Goretti, que tem uma experiência fantástica, né? Fantástica também, a professora Goretti, lá no estado dela, né? Eu acho que é Amapá, então, e ela teve uma participação muito grande, e ela trata muito essa questão dentro da escola, psicossocial, do psicólogo, né, da assistência lá, e da capacitação dos professores também, de toda a comunidade escolar, que bem a Thelma colocou. Então, concluímos o trabalho na quarta-feira, na terça-feira. Fiquei muito satisfeito com os resultados que a gente conseguiu. Não é o ideal, não, mas é aquela história, o ótimo é inimigo do bom, né? O ótimo. Lá são 513 parlamentares, que a gente tem que tentar atender a todos, né, com muita responsabilidade. Também tudo a gente tem que cuidar também para não criar uma... é muito fácil a gente criar leis lá, mas tem que ter a responsabilidade, porque nós temos recursos limitados, não tem para tudo, né? E nada como vocês são da área da educação, né? Eu parabenizo ao SASI, ao MEC, que faz que tanto vocês se doam, tanto vocês renunciam a tanta coisa para ajudar a melhorar a nossa educação. Eu sou muito favorável e cheguei lá em Brasília com esse intuito de criar políticas públicas para diminuir a desigualdade, e tenho a convicção, a consciência que a única forma de a gente diminuir a desigualdade no nosso país, nesse continente que é o Brasil, é através de vocês e através da educação, né? Vocês, nós, no caso, criando políticas públicas, né? Para dar oportunidade, que todos tenham uma educação igual, todos têm, e através de uma educação igual, nós vamos ter oportunidades iguais. Mas nós vivemos num país muito injusto, onde as oportunidades não são iguais. Na pandemia, a gente viu a educação pública como sofreu, né? Como sofreu a educação pública, que já tem um distanciamento muito grande da educação privada. E na pandemia, a gente constatou muito isso, porque daí ficou mais difícil ainda, porque muitos professores da educação pública não tinham acesso à internet, eles não têm internet em casa, nesse Brasilzão, né? Imagina, se o professor não tem internet em casa, em reuniões, em aulas online, imagina o aluno, então, né? E é culpa do professor? É culpa do aluno? Não, é culpa desse Brasil injusto, desse Estado injusto, que não dá oportunidades iguais e não dá condições iguais num país que a meritocracia fala mais alto, mas é muito injusto a gente falar em meritocracia quando tu não dá oportunidades iguais para as pessoas, né? E olha que eu estou falando isso, eu sou deputado do PL, sou empresário, tenho 6 mil funcionários, né? Mas eu penso que nós temos que trabalhar isso, essa desigualdade dando oportunidades iguais para as pessoas, e aí passa pela educação. Eu agradeço muito e fico à disposição aqui, porque a Thelma é professora até como sugestão, e quem sou eu para dar sugestão para o senhor com a sua experiência, né, toda, mas nunca põe uma mestre como a Thelma falar antes de alguém como eu, né? Ou outros parlamentares, porque daí dificulta bastante. Mas também é bom, porque daí a gente se limita, né? A gente se limita a falar menos, tá? E eu estou à disposição, parabenizo, agradeço muito, Thelma, agradeço muito vocês, vários educadores do Brasil,
contribuíram muito, né? Contribuíram muito para a gente chegar no texto que a gente chegou. Tive uma experiência também muito boa, e só faço registro, visitando uma escola de formação de professores lá no Distrito Federal. É muito bom, né? Eu gostei muito, os professores, toda a comunidade escolar, segundo a direção lá daquele núcleo que nós visitamos, só vão para a escola depois de passar pela capacitação lá nessa unidade. Então, olha só que riqueza que é, né? Porque muitas vezes ainda, e aí eu faço um apelo para vocês, porque eu já fiz uma audiência, não é o tema, mas eu acho que é possível, eu pedi uma audiência com a ministra adjunta, a Isolda, né? Porque eu fui fazer um apelo para que o Ministério da Educação seja mais rigoroso nas graduações EAD, seja mais rigoroso. E a maioria dos professores se formam EAD. E daí eles saem dali e vão ser os professores, né, dos nossos filhos, mas sem uma formação adequada, sem uma capacitação adequada. E aí eu acho que o Ministério, e não só na educação, eu lá na empresa, no nosso departamento de RH, o departamento pessoal, Thelma e Luiz, quando vem um currículo que é EAD, a gente até desconsidera. Não soma nada para o candidato à vaga, não soma nada. Né? Eu sou formado em engenharia EAD, eu sou formado em técnico, em contabilidade EAD, agora tem até odontologia EAD. Para mim, aquilo ali, para o nosso departamento, aquilo ali não soma nada, né? Infelizmente, e ainda o coitado do aluno, né, gastou tempo e dinheiro, né, para sair de uma graduação que ele sonhou, imaginou com muita dificuldade, né, e que não vai contribuir em nada para ele ter uma oportunidade melhor de emprego, de trabalho. Mas principalmente na educação, que é o ambiente onde a gente capacita, onde a gente desenvolve a criança, né, o aluno, se o professor não está capacitado, isso cria muita dificuldade depois. Então, é super importante, vocês que são da área, que estão lá no Ministério e tem relacionamento com o Ministério, incentivar muito eles a serem rigorosos na fiscalização dessas hoje virou um comércio, né? Vendem diploma, né? Virou um comércio. Essas redes de universidades aí que entregam diploma, que vendem diploma EAD em todas as áreas, mas principalmente na educação não deveria existir. Na educação, na saúde, não deveria, porque ali nós estamos tratando com algo muito sensível, que é a pessoa, né? Que é a pessoa, que é o ser humano, né? Essas áreas, né? Então eu faço um apelo até para vocês, fugindo um pouquinho do assunto, e estou à disposição, e é um prazer grande estar com vocês, e o nosso gabinete, lá o nosso mandato, está muito voltado para a educação, então vocês me acionem no que eu puder ajudar, será um prazer, tá? Tivemos a palavra o deputado Jorge Wetten, deputado federal por Santa Catarina e membro do Grupo de Trabalho Política de Combate à Violência nas Escolas Brasileiras da Câmara dos Deputados. Caro deputado Jorge, quem sabe a gente pode pensar que a professora Thelma falou antes de você porque ela é mulher. E nós organizamos de uma maneira assim muito tranquila. Vocês fizeram somente 2 hoje, então sem muita preocupação com o ato de quem pode falar antes ou depois. Mas foi bom demais, foi bom demais. Eu quero lhe dizer que, na medida em que Thelma tem uma leitura complexa e consegue dividi-la, organiza. O que aconteceu com você, caro deputado Jorge,
se tratou da complexidade da mesma maneira. Também tratou do complexo. Você tem a sua complexidade de parlamentar e um grupo de trabalho complexo, tratando de um grande tema, com resultados, né? Com resultados, de modo que foi a sua fala levantou os elementos fundamentais para pensar segurança, para pensar as dimensões dessa segurança, que vão à saúde, ao psicossocial bem trabalhado, que tem a capacidade de pensar a diversidade territorial do Brasil e, fundamentalmente, aquilo para qual vocês caminham na criação de projetos, que é estabelecer políticas públicas. E isso foi colocado por você, pelo senhor. Então, eu fico muito satisfeito com a sua análise, o seu trabalho, ou seja, você demonstrou da mesma maneira, como Thelma, a complexidade do parlamento, a complexidade do diálogo parlamentar, a complexidade territorial do país que vocês têm de enfrentar e a busca por política pública, que também é uma construção complexa. Mas eu creio que a produção do webinário é muito feliz em convidar pessoas para estar aqui conosco. Essa fala final sua também vai ter consequências e resultados. O senhor fez muito bem em abordar isso dentro do MEC. Haverá, sim, consequências, porque o processo de regulação da educação brasileira, deputado, é um processo que não pode deixar de existir com intensidade a favor da qualidade da educação do país. Entende? De modo que toda a regulação e a avaliação profundas vão determinar num processo de construção de qualidade. De modo que estamos juntos, sabe? Estamos juntos como agentes públicos dentro da SAS e do MEC, nessas suas preocupações e nos resultados do GT de que o senhor participou. Agradeço muito, fico feliz com a sua intervenção. Muito grato, viu? E agora eu queria voltar a ambos para aquilo que a memória traz agora, uma reação, outra. Por gentileza, Thelma. E depois vocês também se despedem. Por favor, colega Thelma. Queria dizer que eu ouvi participar e ouvir a fala do deputado Jorge. Que alegria ouvi-lo. A gente, enquanto academia, enquanto vindo da ciência da educação, nós estávamos muito preocupados com os rumos que a nossa legislação, né, os legisladores poderiam trazer no sentido do aumento do rigor, do aumento da segurança, do investimento da educação indo para a questão da segurança e, como se falou, sem atuar na causa. Então, é enorme satisfação ouvi-lo, porque, veja, ninguém questiona que nesse primeiro momento precisava dar uma resposta para a sociedade, precisava auxiliar, tranquilizar aquele sentimento de pânico. Mas por trás da sua fala, eu imagino a dificuldade de articulação e a quantidade de escuta que tem, porque vocês estão olhando para uma segurança, por exemplo, botando pânico, que traz uma proteção para a escola, mas não afeta a qualidade do clima em longo prazo, não afeta as relações, porque quando a gente não permite que os problemas de convivência eles apareçam na escola, você também não consegue trabalhar com eles justamente pela aprendizagem da convivência, o que são os valores democráticos, né? Então, é por meio da manifestação das dificuldades da convivência que se aprende a conviver, que se desenvolve as capacidades de conviver. Então, inclusive a gente diferencia o clima e a convivência, porque o clima ele é muito uma ideia de bem-estar numa escola, de sentir confiança, de sentir apoio, mas nós encontramos escolas que têm um clima muito positivo, mas as violências estão naturalizadas, discriminação, agressões,
Mas quando você une os dois, clima e convivência, você vai trabalhar por meio da participação, da tomada de decisão, da coordenação de perspectiva, do tratamento dos conflitos, fortalecer as capacidades para viver nessa sociedade complexa e plural. Então, além disso, por trás da sua fala, mostra, inclusive, eu tive recentemente na Câmara dos Deputados, né, na audiência da professora Goretti, que de fato é uma sumidade educação, e você traz essa ideia, nós vamos atuar nas causas, a gente sabe que é no conviver, né, que isso tem que ser olhado por causa da causa. Além disso, você está trazendo o olhar para as vítimas. Nós estivemos em atuando, contribuindo com as forças-tarefas após ataques. E você tem toda a razão. Aquilo afeta as pessoas, é completamente diferente você atacar um aeroporto, atacar um supermercado e atacar a escola, porque a escola é a nossa identidade. Um de nós fez isso. A gente volta para a escola é pensada em nome daqueles estudantes que um deles voltou para atacar. Você volta, você vê o local, você convive com as pessoas, e isso tem um efeito em curto, médio e longo prazo muito forte. Então, vocês tiveram cuidado de olhar para as vítimas, mas não só depois do impacto, mas também assistir, pensar em como pode assistir essa comunidade em médio e longo prazo. Além disso, na sua fala, tem a questão da tecnologia, que eu insisto, precisamos cuidar disso com urgência, dessa regulação. Então, isso, em nome, não adianta, muitas vezes a gente sente enxugando gelo. E isso tem que entrar como componente nas nossas escolas de uma maneira muito forte, além do trabalho com a questão do gênero, porque a gente vê que a maior parte desses grupos é de misoginia, né? Além de trabalhar com a questão racial, né? Então, tudo isso ele é fundamental que a gente lute se nós queremos essa segurança que você traz com muita, desculpa, que o senhor traz com muita pertinência, que é a segurança do cuidado, que é a segurança relacionada à confiança. E eu queria trazer também que a gente não pode esquecer da questão da rede de proteção. Fortalecer isso é fundamental, a trabalhar de uma maneira articulada, e ainda não é possível uma escola em que os professores escutam, em que gere esse sentimento de pertencimento, se não houver valorização do professor. Um professor que tem que dar 40 aulas, né? Ele dá para 10, 15 turmas, sequer ele consegue guardar o nome dos alunos. Então, é humanamente impossível querer isso, né? Então, isso passa também pela valorização dos professores, e nós temos que lutar muito para essa qualidade de condições de trabalho, para transformar essa escola. Professor Luiz, eu também queria agradecer novamente a oportunidade desse debate. Então, eu acompanhei o começo, né, dos trabalhos da comissão, e está vendo esses resultados. Eles trazem um alento muito grande, e a gente sabe da responsabilidade da conferência agora, né, do plano que está sendo construído, e coloco o nosso grupo à disposição para contribuir no que for possível. Muito obrigada. Foram duas falas propositivas, sinceras, que mostraram a complexidade e não tiveram medo de caminhar para propostas, e elas serão muito ricas, eu lhes digo, acompanhando o PNE sistematicamente, porque sou da SASE, que tem essa função, vendo os trabalhos avançarem na direção de PNE para ir depois ao Congresso Nacional. Não tenho dúvida de que, deputado Jorge, Thelma, vocês estão contribuindo muito com o debate, com a reflexão, com as tomadas de decisão dentro das CONAIs e depois a construção do documento legal que sai do MEC e vai, não demora muito, porque a Conferência Nacional será final de janeiro, em seguida é a última organização todo esse material riquíssimo e depois construção do documento legal que o Congresso receberá. Portanto, eu volto a agradecer a vocês. Também quero lembrar... Luiz, Fala, claro. Só um parênteses, desculpa. Que o deputado fale novamente. Não, só uma coisa que eu esqueci, é que assim,
integrantes do nosso grupo de pesquisa, junto com a Unicef, ele construiu e vai ser publicado daqui a pouco um protocolo que vai ser aberto, público, de atuações na perspectiva da educação, para quando uma escola, espero que nunca seja usada, for alvo de ações nesse sentido de reconstrução, de apoio, de cuidado da comunidade. Então, a gente espera, vai sair em breve esse tipo de trabalho, como mais uma contribuição que seja divulgada para que tenham ações desde prevenção até depois. E a gente espera, de fato, não ser usada, mas que as escolas, as redes estejam preparadas quando acontecer para cuidar dessa comunidade atingida. Então, assim que sair, eu encaminho para vocês esses materiais. Desejamos muito e agradecemos muitíssimo. Gostei de passar novamente a palavra ao nosso deputado Jorge para as suas demais considerações. Pois não, deputado? Não estamos ouvindo você. Desculpa, eu. Tá bom. Espero receber vocês quando vocês estiverem lá na Câmara, lá em Brasília, né? Lá no nosso gabinete. Será um prazer. Tá? Quando nós iniciamos o trabalho, tinha 30 e poucos projetos de lei tratando de violência na escola. Quando concluímos, já tinha 82. E quase que a sua totalidade tratava da questão de armar professor, guarda armado, porteiro, essas coisas todas, né? Então, nós ficamos muito satisfeitos porque tem já um projeto de lei, tem uma lei já que sugere pôr psicólogos nas escolas. E seria de uma irresponsabilidade muito grande a gente querer buscar recurso para pôr segurança, sendo que nós não temos recurso nem para pôr, nem para contratar o psicólogo, né? Que é tão importante, né? Não só para a questão da violência na escola, né? Para o todo, até para tratar também os professores, né? Os professores. Então, esse tema a gente entendeu, como vocês também sempre sugeriram, né, que estaria totalmente descartado, né? O que contribuiu bastante foi o fato de para a gente chegar nos resultados possíveis, é o fato de a gente entender que, e aí voltando à área da educação, eu aprendi muito cedo com o mestre Paulo Freire, né, a importância de a gente ouvir e escutar o outro, né, que a gente ignora muita coisa, como também o outro ignora a importância que tem de a gente estar aprendendo sempre com o outro, né? E quando a gente dialoga, ouve e escuta. E saber que a melhor ideia é a soma de várias ideias, então deu essa condição, sem estrelismo, nós não buscava, né? Eu sempre falava, eu era o coordenador, então eu sempre falava que ali nós não buscava holofote, nós não buscava status, a gente buscava era resultado, né? Uma entrega para tratar as causas, né? É isso que a comunidade escolar, que as vítimas, que os familiares das vítimas queriam de nós. Tanto é verdade que eu estou assinando somente um projeto de lei, nós temos 4 projetos de lei, estou assinando somente um e sou relator de um. E os outros projetos de lei, os colegas parlamentares estão assinando, porque todo mundo contribuiu, e eu creio que é justo eu falar que os outros 13 parlamentares contribuíram muito mais do que eu, né? Juntamente com todas as pessoas que participaram e as escutas que a gente fez. Então, eu quero, mais uma vez, então, agradecer essa oportunidade, ouvir o professor Luiz e a Thelma. O conteúdo já é assim de uma leveza, já é uma oportunidade única. E a forma que vocês falam, assim, com essa suavidade, aveludado, é mais prazeroso ainda. Então, muito obrigado pelo conteúdo e pela forma que vocês falam. Obrigado a
todos vocês e estou à disposição. Eu penso, o meu mandato é muito voltado para isso, para diminuir as desigualdades no nosso país, para impactar positivamente na vida das pessoas e aí principalmente nas pessoas que mais necessitam, né? Então, é dessa forma, isso dá sentido para o meu mandato, é isso que faz eu renunciar a tanta coisa para estar lá em Brasília, lá no Congresso, né? Para ser útil para as pessoas, para ser útil para a sociedade como um todo, tá bem? Meu muito obrigado. Obrigado a vocês dois. Né, Thelma, nós, no mínimo, nós amamos a educação e amamos as escolas. No mínimo, tá? Eu quero agradecer também a Dilaina Maria Araújo, que interagiu com o webinário, falando de educação, do prazer para com a educação. Agradeço, Dilaina. E nós vamos concluindo este 9º webinário. Provavelmente a gente chegue a 16 ou 17 webinários, porque nós fazemos toda semana, e algumas propostas se acrescentam, né, para a gente fazer um segundo a cada semana, e teremos muito prazer de que isso ocorra, porque aumenta o debate público, aumenta, portanto, a reflexão na direção das conferências estaduais e nacional de educação e da construção do documento do PNE, uma iniciativa com muita ação coletiva. Eu lhes garanto, é altamente coletivo o processo que está se realizando na construção do PNE. Até às vezes é difícil dar uma redação orgânica, mesmo que alguns de nós, algumas das pessoas tenham uma capacidade linguística para poder organizar texto. Por quê? Porque é bastante coletivo. Não? Há uma diversidade que vai com dificuldades, mas com amor, caminhando na direção da construção deste texto que o Congresso receberá. Eu agradeço muito, como necessariamente, a equipe da SASE, que trabalha durante vários dias para a organização, que faz contatos, que organiza o material, que relê documentos para estar sempre preparado para o diálogo com vocês, a quem convidamos e temos muito prazer de fazer isso. Agradeço demais as queridas intérpretes. As intérpretes de Libras são indispensáveis aqui na SASE, no MEC, no webinário. E a todas as pessoas que nos deram o prazer de estar conosco nessa oitiva essa que se transforma depois num trabalho pessoal de análise, de reflexão crítica e depois o aumento do debate público para a construção do novo PNE 2024-2034. Muito grato a todos e a todas e muito boa noite. Tchau.